O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhes para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, se me permitem agora, já de início, mandar um cumprimento especial, um abraço especial para os meus dois irmãos, o Padre Rômulo e o Padre Lucas Aguiar, que foram ordenados diáconos junto comigo, nesse mesmo dia, há um ano atrás. Então hoje completamos esse primeiro aniversário nosso de ordenação diaconal com muita alegria neste dia em que celebramos a memória de Santa Escolástica. Então meu abraço a eles, meus cumprimentos e a minha garantia de comunhão e de oração constante para esses meus dois irmãos. E aqui hoje, meditando sobre o Evangelho, as leituras, toda a liturgia da palavra nos revela uma face interessante do nosso Deus. A primeira leitura é um Deus que cria. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E no Evangelho nos revela um Deus que cura, um Deus que despende uma quantidade enorme de bênçãos e graças, de restaurações, de reestruturação para aquelas pessoas que dele se aproximam. Pessoas tão necessitadas, com uma fé muito forte, uma fé inabalável, certamente, que têm a certeza de que se tocarem ao menos na barra da veste de nosso Senhor, alcançarão aquilo que desejam, alcançarão a cura. Não precisam de muito, não precisam de muita coisa. Contentam-se apenas com o final das vestes de Cristo. Mas fica para nós essa pergunta, por que que Deus cria? Por que que Deus cura? Por que é que deu na mente de nosso Senhor, de Deus nosso Senhor, Ele que é todo-poderoso, que a gente pode nem dizer que ele se sentia solitário. Era um Deus solitário e queria criar um mundo, queria criar alguma coisa para ele se distrair, como se fosse um videogame. Não, porque ali junto com ele estava o Filho, estava o Espírito. Ele estava ali acompanhado, muito bem acompanhado. É interessante dizer também, por exemplo, aqui aparece no livro do Gênesis o plural, Nem todos os exegetas gostam que nós liamos isso, como se o autor de Gênesis, a pessoa, o homem que escreveu Gênesis, não tinha na mente dele a Santíssima Trindade. Evidentemente que não tinha, mas certamente o Espírito que inspirou a mão, inspirou a mente, conduziu a mão de quem escreveu o livro do Gênesis, evidentemente sabia que Deus ele não estava ali sozinho. Então ele diz, façamos. Em várias ocasiões Deus vai usar esse verbo, façamos, no plural, para dizer que aquela obra ali não foi obra realizada no singular, mas realizada por outras pessoas. Foi criado no verbo por meio do Espírito. É assim que foi concebido o mundo. E qual que foi a necessidade disso então, afinal? Deus ele cria, Deus ele cura porque ele ama. É muito bonito na teologia quando nós usamos aquela expressão que Deus ele sendo o amor, e o amor sendo algo tão grande, uma coisa engraçada, que de um jeito absurdo, é como se o amor de Deus estivesse transbordado de si. O amor de Deus é tão grande que precisou sair daquele círculo da Santíssima Trindade, desaguando na criação do mundo, desaguando na criação, para dizer que o amor, ele necessariamente ele cria, é próprio, parece que é próprio do amor criar, parece que é próprio do amor sempre se doar, parece que é próprio do amor sempre depositar-se em alguma coisa, sempre sair ao encontro de alguma coisa. Não que ali, entendamos bem, guardando essa linguagem poética nas devidas proporções, para não cairmos em heresias, mas para dizer essa linguagem bonita, essa realidade bonita, a causa da nossa criação, a causa da nossa origem está lá em Deus, está no amor de Deus. Criamos porque Ele ama.
ele, sem necessidade, por generosidade pura, ele concebe a nós, seres humanos, as criaturas todas e toda a ordem cósmica, ele concebe tudo isso no seu pensamento, na sua inteligência, e depois concretiza, ex nihilo, do nada, ele cria todas essas coisas. Vemos que ele é bondoso e que o amor é a causa primeiro, essa é a causa fundante da criação de tudo, porque mesmo tendo criado, ele não cria e abandona, Ele não concebe aquilo, não bota aquilo ali e abandona o ninho, não. Ele vai cuidar, ele vai cercar de cuidados e carinhos tudo aquilo que ele cria. Cria no o homem, essa criatura no qual ele coloca o seu sopro, insufla nas narinas de Adão o sopro da vida, e aquele que era formado do barro, uma criatura inanimada, sem vida, passa a ter vida, mas passa a ter uma vida que é quista, uma vida que é agradável ao próprio Deus, uma vida que é vista com bons olhos, uma vida que é cuidada, uma vida que é constantemente visitada. Depois o homem cai miseravelmente, vai abrir mão de tudo isso, abrir mão de todo o privilégio que ele ganhou quando ele foi criado. O homem foi criado no estado de graça original. Ele foi criado no estado de amizade plena com Deus. Ele cai. Deus ainda continua depositando no coração do homem, o seu amor, direcionando para ele todo o seu amor. Isso nós vemos também, atestamos, porque as Sagradas Escrituras dão testemunho disso. Deus, ele guia o homem no caminho da salvação. A história da salvação é toda essa. Deus esmerando-se para fazer com que o homem, que tem coração duro, a cabeça dura, fazer com que o homem consiga reconhecer que ele precisa voltar a esse estado de graça inicial, voltar à amizade com Deus, para, enfim, recuperar a sua felicidade. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, são curados por Cristo, por Deus, porque ama. Deus ama, por isso ele cria. Deus ama, por isso ele cura, ele restaura. Porque ele ama, ele quer de volta, que aquela criatura que ele criou perfeita volte a ser perfeita. Essa criatura que já está estragada, corrompida, já está pervertida. Não definitivamente, é claro, mas passageiramente, não foi um decreto, o pecado original não é um decreto que foi dado a nós, fomos condenados eternamente a viver nesse estado, não. É um defeito, e defeitos existem para ser reparados, para serem corrigidos. O amor de Deus, ele é tão grande, o amor de Deus, ele nos constrange, porque quando nós olhamos para a grandeza de Deus e para a nossa miséria, quando nós olhamos para a fidelidade de Deus e para as nossas traições, a gente precisa ter ao menos as bochechas coradas de vergonha, reconhecer ao menos que nós não somos capazes e às vezes pouco esforço fazemos para retribuir o amor com o qual ele nos ama. O amor de Deus, existe uma parcela desse amor de Deus que é dedicada somente a nós. Como nós ouvimos ontem, aquela visão que teve o profeta, em que ele se vê no santuário de Deus, vê Deus na sua glória, e ali via brasa incandescente, ele se reconhece. Eu sou apenas um homem de lábios impuros, eu não tenho dignidade para estar aqui. Mas havia ali uma quantidade enorme de brasa, uma brasa bem quente. Tal como quente e abrasivo é o amor de Deus e a caridade. E aquilo ali, o anjo vai pegar como uma pinça e vai tocar os lábios do profeta, purificando, dando a entender que os lábios do profeta foram purificados, foram dignificados para proclamar a palavra de Deus, para ser ministro, levar a palavra de Deus para os seus irmãos, para os seus semelhantes, para a terra de modo geral. Nem o anjo ousa tocar naquela brasa, ele não ousou tocar com as próprias mãos, mas aquela brasa, ela vai e toca os lábios do profeta, para dizer o quê? Que aquela brasa, ou seja, aquele amor incandescente de Deus está destinado para uma única criatura, está destinado um tipo, uma classe da sua criatura, o ser humano, o homem. Aquela brasa que tocou os lábios do profeta, o amor de Deus, a palavra de Deus vai se fazer homem e vai vir tocar a nossa humanidade para nos purificar. É um amor todo exclusivo dedicado a nós. Falando de amor, houve quem, Se nós somos ingratos, se nós somos pouco generosos em reconhecer essa grandeza do amor de Deus, houve aqueles que souberam a seu modo, souberam dar aquilo, que poderiam,
em gratidão pelo amor de Deus. Um desses exemplos é Santa Escolástica, que nós usamos, que nós celebramos hoje, fazemos memória dela hoje. Santa Escolástica, da qual essa santa, sabemos que ela é irmã de São Bento, mas da sua vida sabemos muito pouco. Era uma menina muito religiosa desde muito jovem e certamente inspirada pelo irmão também, opta por uma vida ascética, apesar de ter morrido bem jovenzinha. Mas há uma passagem da vida dela interessantíssima que está na biografia de São Bento, que vai falando de amor, não é? Ela é visitada pelo seu irmão, ela não queria que ele fosse embora, ele disse que não poderia ficar, né? Não queria ficar ali mais, permanecer com ela. Santa Escolástica, então, ela começa a chorar, né? Queria que o irmão ficasse, ele não fica, ela chora, e de repente o tempo que estava aberto se fecha, e então começa a cair uma chuva um tanto quanto forte, de modo que prendeu, né, São Bento ali com ela. Ficam conversando à noite, dizem que foi um colóquio muito santo, conversas muito substanciosas, não é? E de manhã ele fica assustado, né? Puxa vida, né? Por que Deus te ouviu e não me ouviu, né? E aí São Gregório ele dá essa resposta, não é? Que Deus escutou a oração de Santa Escolástica e não a oração de São Bento, porque Santa Escolástica, naquele momento, era a que mais amava. Aquela que mais amou tinha mais poder. A ordem que existe, a hierarquia que existe de Deus para nós, ela é medida por isso, pela caridade. Quem muito ama, mais próximo de Deus está. Quem muito ama, tem a vontade de Deus dentro de si. Quem muito ama, sabe pedir coisas boas e justas. Ela, como muito amava, muito abrasada estava pelo amor de Deus, sabia o que pedir, sabia o que para ela era bom. E de fato era, porque na manhã seguinte, quando São Bento parte, ela falece. Santa Escolástica morre justamente no dia seguinte e, inclusive, São Bento testemunha, dizendo que viu a sua alma subir direto para o céu. Uma história construtiva, um exemplo dos grandes santos, que são luzeiros para nos iluminar as nossas consciências, o nosso proceder, para que nós saibamos traduzir, não é? São exemplos vivos de pessoas que leram a palavra de Deus, acolheram a palavra de Deus e a traduziram em suas vidas, para que nós possamos fazer o mesmo, para que nós, ouvindo, iluminados por essa palavra que vem nos trazer, não é? Hoje, a fazer meditar sobre o grande amor de Deus, que cria e que cura, sabermos, assim como Santa Escolástica, traduzir o amor de Deus na nossa vida. Humilde, né? Sendo humilde, sendo pequena, desejando somente aquilo que Deus quer, permitindo ser amado por Deus e reconhecendo as maravilhas, os grandes feitos que Ele fez a nosso favor. Ser grato, porque esse Deus que criou tudo, criou todas essas obras, rios, montanhas, o céu e a terra, criou todo o universo, esse Deus que é tão grande, esse Deus que fez tantas coisas, consegue deixar, não é? Exclusivo o homem, colocar como centro de sua atenção o homem, essa parcela tão pequena da criação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.